Agora, se você quiser, no âmbito fiscal, ver um desastre, acompanhe o que está acontecendo no Brasil no atual governo. E essa é a situação que a gente está preso a essa armadilha de baixo crescimento. É a situação que a gente está vivendo hoje. Foquei em cima da segurança pública, deixei claro, como ordem minha, no primeiro dia de governo, o bandido muda de profissão, muda do estado de Goiás, com ordem determinada a todas as minhas forças de segurança. E a gente precisa dar resposta em segurança pública, em especial no que diz respeito ao combate ao crime organizado, que é o grande câncer do Brasil hoje. Você se associa à descrição da política fiscal tal feita pelo Ronaldo Caiado agora e a descreveu como um desastre? Fala pessoal, quero deixar essa entrevista aqui que o William Vac vai entrevistar esses dois bons governadores, que é o Tarcísio de Freitas e o Ronaldo Caiado, que são um dos melhores governadores do Brasil. Tem o Ratinho Júnior, tem o Zema, tem outros, mas eu quero trazer a entrevista com esses dois aqui, que eles vão falar sobre segurança pública, sobre esse desgoverno, sobre a economia, e vocês vão ver o quão bom eles são, pelo menos no discurso e também na prática, pelos resultados que eles vêm trazendo aos seus estados. Quero deixar esse vídeo completo. Antes, deixa aquele like, curte, comente, compartilha, inscreva-se aqui no canal se não tiver inscrito e vamos assistir esse conteúdo agora. Agora, se você quiser, no âmbito fiscal, ver um desastre, acompanhe o que está acontecendo no Brasil no atual governo. Aí sim, é um verdadeiro desastre do ponto de vista fiscal. O maior déficit fiscal que nós já vimos na história do país, com mais de 230 bilhões de reais. Tá certo? Quer dizer, um arcabouço fiscal que todo mundo viu que isso é uma piada. Ou seja, ele já foi revogado no primeiro ano. Já foi autorizado a gastar o quanto quiser. Sair de um teto fiscal e ir para um arcabouço fiscal é, sem dúvida nenhuma, não sei se o Roberto Campos ainda está aqui, ele tem apanhado bastante por esse motivo. Porque ele quer manter a inflação dentro daquilo que é o parâmetro de inflação, o governo quer ganhar na arrecadação em cima da inflação, que é um dos componentes mais importantes para ter um falso positivo de arrecadação, a inflação. Quando eu assumi o governo do estado de Goiás, uma dívida de 6 bilhões e 600 milhões de reais, 4.800 fornecedores sem receber, 2 folhas de pagamento sem pagar, e a partir daí eu comecei recorrendo ao Henrique Meirelles, ele disse a mim, olha, infelizmente não tem nada a comemorar a sua vitória para governador. Essa foi a realidade, essa é a radiografia que eu recebi do estado de Goiás. E veja bem, rapidamente nós incluímos o estado no regime de recuperação fiscal, o estado foi rapidamente pagando todos os seus credores, o estado é rico, Goiás é um estado rico, o Brasil é um país rico. Rapidamente, na hora que você colocou técnicos, com todo o respeito que eu tenho aos políticos, chamei pessoas preparadas, muitas até de fora do meu estado, nada contra meus conterrâneos, mas que tivesse ali independência para agir em cada uma das secretarias, regularizamos tudo aquilo. Goiás tinha, tá certo, 4 cidades entre as mais violentas das 10 no país, tá certo, aonde, como foi dito aqui no painel anterior, o cidadão, para entrar, tinha que pagar pedágio, as pessoas tinham total monopólio ali sobre aquela região. A partir daquela situação toda, Goiás evoluiu rapidamente, foquei em cima da segurança pública, deixei claro, como ordem minha, no primeiro dia de governo, o bandido muda de profissão, muda do estado de Goiás, com ordem determinada a todas as minhas forças de segurança, determinando ali onde você tinha quadrilha de roubo de cargo, roubo de carga, roubo de propriedade rural, roubo a banco, roubo a cofre, a carro forte, tudo isso. Nunca mais se teve um roubo a banco, nunca mais se teve um roubo a carro forte, nunca mais se teve uma situação de novo cangaço no estado de Goiás. Nunca mais aconteceu isso em 5 anos do nosso governo. Essa tese que bandido vai cuidar da área social, no meu estado não tem isso não. Bandido lá não se cria de maneira nenhuma, e essa tese ela é muito maléfica caso ela seja defendida no país. Bandido tem que cumprir pena e está na penitenciária, lá o lugar dele. Começando por você, Caiado, que conselho você daria a um candidato de centro-direita hoje? Não, eu acho que esse assunto é um assunto que ele vai tomar conta da pauta, vai ser discutido, tá certo? Eu acho que a pauta mais relevante agora, Vac, nós sabemos quais são as prioridades que estão aí, então nós sabemos apresentar soluções para elas. Eu acho que esse é o problema. Eu acabei de assistir aqui uma discussão sobre segurança. Tá certo? Hoje, a queixa primeira da população brasileira
Muita teoria, pouca prática. Não é? Então, acho que as ações elas precisam de vir acompanhadas de resultados. Eu acredito nisso, eu acredito na política. Eu sou um homem que venho da política, tá certo? Tenho vários mandatos, venho da boa política, e a boa política sabe achar alternativas para os problemas da população. Agora, o que preciso é que as pessoas saibam assumir o cargo com independência moral e intelectual para que possa implantar aquilo que a sociedade deseja. Eu diria que nós temos dois riscos importantes. Um, do ponto de vista econômico, que é o risco fiscal. E o risco fiscal vai drenar oportunidades do Brasil. E a gente já está vendo isso. Nós temos países mais bem posicionados e a gente está perdendo o time, perdendo o bonde. Observe, o mundo está se reorganizando em termos de cadeias globais de produção. Quem apostou na desinflação americana errou, a taxa de juros lá está alta. Isso vai drenar a liquidez internacional. A gente tinha que ser muito mais bem comportado e a gente não está conseguindo ser. A gente não está conseguindo perceber que é necessário enxugar despesa, reservar recursos para fazer investimento e ter capacidade de atrair o capital privado, ter capacidade de liderar a transição energética. E o segundo maior risco... Essa é a prioridade 000, atacar a questão fiscal. Eu diria que essa aqui, do ponto de vista econômico, essa é a prioridade zero. E a gente precisa dar resposta em segurança pública, em especial no que diz respeito ao combate ao crime organizado, que é o grande câncer do Brasil hoje. Para isso é preciso que as pessoas assumam essa responsabilidade. Quando a gente assiste aqui um seminário que diz, olha, realmente tem muitos territórios que nós não podemos caminhar. Ou é o Estado Democrático de Direito, ou não é o Estado Democrático de Direito. Ou seja, o governador, o governo tem que estar em todas as áreas. Não tem negócio de esse limite de A, de B ou de C. E outra coisa importante é nós termos ali um controle das penitenciárias. O momento que mais eu consegui jogar a queda da criminalidade no estado de Goiás, fora que eu determinei, fiz construções rápidas, o que nós não temos repasse nenhum do governo federal, dinheiro mínimo, irrisório, não temos nenhum apoio, não tem fábrica de arma, não tem refino de cocaína em Goiás, e a maioria dos crimes são todos nesse porte, como também lavagem de dinheiro. Então, isso tudo, nós precisávamos de um suporte maior. Uma política única no país é bobagem. A Força Nacional está aí. Foi para o Rio de Janeiro, me deram um dado lá, gastaram 10 milhões de reais, prenderam um revólver e um documento lá que estava falsificado. Então, o que nós precisamos de ter é os governadores assumindo, tendo apoio do governo federal, nós sabemos aonde atacar. Aí precisa de ter comando e coragem para enfrentar o narcotráfico. A gente tem um Congresso ficando cada vez com mais poder e cada vez com menos responsabilidade. Então, o Brasil vai caminhando para um parlamentarismo sem ser um parlamentarismo. Quando eu estava no Ministério, eu às vezes recebia as bancadas, elas diziam para mim, ministro, eu preciso da sua ajuda, preciso fazer essa obra. Eu digo, tudo bem, então vamos combinar aqui uma coisa, devolve o dinheiro para mim que eu faço essa obra para você. Porque vocês levaram o dinheiro todo e os ministérios ficaram sem dinheiro para fazer a política pública. Então, vamos combinar uma coisa, você quer fazer essa obra? É só você me entregar o dinheiro que eu faço essa obra para você. Eu consigo fazer, mas eu preciso do recurso. E isso, obviamente, se estabelece na base da negociação. Na nossa época, né, Cátia, cara, ter R$1 milhão para comprar 2 tratorzinhos era muito que você tinha. Daí a pouco hoje você tem deputado federal que tem 150 milhões, senador com 300 milhões de reais. Você vê ministro não tendo direito a definir nada. O discricionário depende de ligar para o relator, pedir, ó, pelo amor de Deus, me passa um dinheiro. Então, quer dizer, as pessoas têm que saber o que é presidente da República. Se o cidadão abre mão da prerrogativa de ser presidente da República, outro toma conta. Presidência da República é presidente da República. Se o sistema é presidencialista, você tem que ter pulso e credibilidade para implantar no seu país aquilo que é o sistema que a Constituição define. Se fosse parlamentarismo, tudo bem, mas não é. E como tal, cabe ao presidente, que é quem apresenta o plano de governo à população, ele é que foi eleito, ele é que tem que prestar conta do plano de governo, tá certo? E, sem dúvida nenhuma, ele é que tem que implantar as suas políticas. E se nós, eu disse a vocês, se nós recebemos o Estado da maneira como está, hoje, tá certo, com tudo em dia, ainda tem um superávit em caixa de 12 bilhões de reais, isso significa que quando você tem uma gestão séria, respeita dinheiro público, você consegue corrigir e melhorar a vida dos cidadãos.
Você se associa à descrição da política fiscal tal feita pelo Ronaldo Caiado agora e a descreveu como um desastre? A gente está vendo o que está acontecendo. E eu acho que é para todo mundo ficar de orelha em pé, porque se estabeleceu uma fórmula de reajuste do mínimo que está comendo a reforma da Previdência. Então, aquilo que a gente conquistou, a gente está perdendo e perdendo rápido. Né? A gente vai ter, não faz o exercício que deveria fazer em termos de redução de despesa. Estamos tentando equilibrar as contas por meio do aumento da receita, e quando a gente quer aumentar a receita, a gente escolhe a via da tributação da renda. Ora, o capital é inteligente. Se a gente quer fazer tributação da renda, a gente tem que entender que essa renda vai embora. Ou seja, o dinheiro vai ser realocado, a gente vai ter erosão de base, porque toda vez que a gente parte para a tributação da renda, a gente vai ter erosão de base. Pela fórmula do arcabouço, a gente vai calcular a despesa de 25 em cima da receita de 24. Só que essa receita vai perder potência. Então, a gente vai começar a aumentar o fosso, e isso vai prejudicar o país. Por quê? O próprio Banco Central, em algum momento, vai começar a ter dificuldade, porque não existe política monetária sem âncora fiscal. E aí nós vamos travar crescimento. Significa que a gente vai perder a oportunidade, o bonde vai passar e nós vamos ficar para trás. E essa é a situação que a gente está preso a essa armadilha de baixo crescimento. É a situação que a gente está vivendo hoje. Caiado, quem é o maior líder político hoje no Brasil? Se você analisar hoje, tá certo? Sem dúvida nenhuma, a maior liderança política que eu já assisti, tá certo? Acompanhei desde menino, na época de Juscelino Kubitschek, depois vi período de transição também de Brizola, mas ninguém teve a capacidade de fazer como o Bolsonaro consegue, em levar, mesmo depois de, sem ter o direito aos seus futuros mandatos, ser candidato neste momento, e como ex-presidente da República, fazer o que nós assistimos na Paulista, fazer ontem em Copacabana, é onde chega. Quer dizer, isso é inédito, isso eu nunca vi, tá certo, na minha vida política, que indiscutivelmente ele é a maior liderança que tem no país. Ninguém tem o poder de mobilização de Jair Bolsonaro. Ninguém consegue gravar um vídeo, chamar as pessoas para ir para a Paulista e botar 700 mil pessoas na Paulista. Ninguém consegue fazer um vídeo e botar... E detalhe, ainda diz o seguinte, não levem cartaz. E você chega lá na hora e não tem um cartaz, não tem nada. E o pessoal está lá, o pessoal é fiel. Ninguém consegue arrastar a multidão, ninguém tem tanto carisma, ninguém consegue mobilizar tantas pessoas, ninguém consegue estabelecer um movimento como Jair Bolsonaro conseguiu. Então, é um cara que tem que ser estudado, é um fenômeno e é o maior líder político brasileiro. O perigo que ele vai ser preso é alto, do ponto de vista das investigações que ele tem que responder a. Como é que fica, então? Isso aí vai depender das decisões do Poder Judiciário, tá certo? Isso eu acho que a nós, neste momento, principalmente a mim e o Tarcísio, o que nos preocupa é esse tema que nos chamaram aqui, que é exatamente qual é a perspectiva e as medidas que nós estamos vendo um país caminhar por um processo de total descontrole do ponto de vista fiscal. Um arcabouço que, pergunto, qual é o empresário que acredita mais no arcabouço? Tem alguém aqui que acredita no arcabouço? Que mudou de regra? Por que não simplesmente fez algumas alterações no teto de gastos? Então, nós, como governadores hoje, queremos saber como é que nós vamos continuar com a saúde, que é um gasto exorbitante, para serem suportados pelo governo. Aqui, o meu colega teve um caixa aqui que deu conta de fazer a tabela paulista, mas a maioria dos estados não tem. E como nós vamos fazer tudo isso? Então, acho que um governo federal tem que entender que tem que governar com os governadores. Essa que é a realidade. Eu sou muito assim. Como eu sou cirurgião, eu não fico na tese da hipótese. Eu sou daquele caso. Eu tenho que decidir sobre aquele caso específico. A preocupação minha hoje é como o país vai caminhar com essa total insegurança fiscal implantada no país, de uma reforma tributária que eu falei muito, fui criticado por alguns, daqui a uns dias vocês vão reconhecer que eu estava certo, ninguém sabe qual é o tributo final desse IVA nosso, CBS, IBS, e que vai aumentar em muita carga tributária no país, essa é uma grande verdade, e que nós precisamos de saber como é que os governadores vão viver, que nós somos responsáveis aí pelos 220 milhões de brasileiros. A minha pergunta a você é a seguinte. Nós temos um estado hoje na política brasileira, um estado de coisas na política brasileira, que não é só da polarização, é da calcificação.
A ponto das pessoas brigarem na família, a ponto de hoje as pessoas começarem a considerar, peraí, eu vou me encontrar com alguém, mas ele é bolsonarista ou é lulista? Ele é isso ou é aquilo? Nós atingimos um grau de divisão que, na minha opinião como repórter, é extraordinariamente perigoso e pernicioso. Acho que todo mundo percebeu. Nós tivemos um movimento lá atrás, e que vem com o Bolsonaro, que de repente as pessoas deixam de ter vergonha de dizer: eu sou liberal sim, eu acredito na economia de mercado, eu acredito na liberdade econômica, eu acredito na livre iniciativa. Nós tivemos problemas lá atrás? Tivemos. Foram problemas que não faziam preço na maioria das vezes, diferente dos problemas que nós temos hoje, que são problemas que fazem preço. E aí o Brasil vai perdendo oportunidade. Então eu acredito que as coisas vão se acomodar. Eu acho que a gente tem hoje uma centro-direita muito mais preparada, que aprendeu com os erros, capaz de direcionar o Brasil, apontar a direção correta e colocar o Brasil num caminho de prosperidade, num caminho de liberdade econômica, num caminho pró-iniciativa privada, num caminho que vai fazer política social com mais inteligência. Até porque para você fazer política social, você tem que ter recurso. E para ter recurso, tem que ter apreço pelo fiscal. E eu acho que a gente vai chegar lá. Esse fato está sendo criado por quê? Você não acha que, se o presidente resolvesse se preocupar apenas com o país, do ponto de vista de equilíbrio fiscal, de poder governar com os governadores, de poder fazer políticas de resultado, é isso que cabe. Você não tem que ficar no enfrentamento. Se você ganhou uma eleição, você tem que ir para frente. Você não pode ficar batendo todo dia contra A e contra B. Você tem que ter um foco. Você quer o quê? Você foi eleito para governar ou para debater? Você tem que saber o que você quer na vida. Você quer ser presidente para quê? Eu quero ser presidente para governar. Então, você quer ser presidente para governar? Vamos fazer o governo funcionar, vamos fazer a educação ter resultado, vamos fazer aquilo que o Brasil precisa, uma educação de qualidade, investir em talento, tecnologia, na inovação. Vamos fazer com que tenha segurança pública, vamos assumir essa pauta da segurança pública. Como é que você pode imaginar? Ah, não, ali você não pode entrar. Mas vem cá, em que país eu estou? Não, no Brasil, mas ali é do PCC. Não, ali é do Comando Vermelho. Ali é da facção tal. Mas o que é isso? É por isso que quando eu ganhei a eleição, eu tinha 10 deputados em 41. Eu tinha 14 prefeitos em 246. Eu chamei todo mundo e disse: o problema não é meu, não, o problema são de todos nós. Prefeito, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas. Botei todo mundo na mesa e disse: olha, todos nós temos que resolver. Eu consegui pagar a folha de pagamento com os poderes que abriram mão de parte do 10º. Nunca existiu isso em Goiás. Você tem que governar para você atingir o seu objetivo. A hora que você atinge o objetivo, a população vai ficar ligada, falar: olha, realmente esse governo aqui está fazendo o que a população deseja. Ninguém quer briga, o cara quer resultado na vida dele, quer emprego, quer renda, quer melhoria, quer condições sociais melhores, quer saúde. Enquanto ficar esse para lá e para cá, não adianta. O Brasil fica aí, caudatário de Vietnã, Camboja. Daqui a um dia nós estamos perdendo, não sei para quem mais. Daqui a um dia... Aqui em perto nós estamos perdendo já. Tarcísio, como é que você sai da bolha? Essa responsabilidade é de todos. A gente não vai ter polarização se a gente não quiser que tenha polarização e se a gente começar a olhar um objetivo, começar a olhar realmente quais são os principais problemas. Essa responsabilidade é do judiciário. Essa responsabilidade é do parlamento. Essa responsabilidade é da mídia. Você fala judiciário, você está pensando no STF? Sem dúvida nenhuma, porque a cabeça do judiciário é o STF. Então, todo mundo tem que começar a fazer gesto, todo mundo tem que começar a descomprimir. Mas em que medida, na sua visão, o STF está ajudando a polarização? A gente tem que ter uma porta de saída. Para a gente tem que ter uma porta para de a polarização saída. Ou para o que o STF faz? Não, a gente não pode mais conviver com a pressão que existe. Está na hora de começar a descomprimir, está na hora de começar a ser razoável, está na hora de começar A pressão que você diz é a pressão que vem do STF. Também. Ninguém governa brigando. Ninguém governa nesse clima de acirramento. Tá certo? O presidente hoje tem que governar com o espírito que Juscelino Kubitschek teve. Tá certo? De poder cada vez mais se preocupar com matérias que são relevantes. Onde é que está a nossa reforma administrativa? Onde é que está o nosso equilíbrio fiscal? Onde é que está a situação nossa de uma reforma tributária que nós perdemos aí o bônus demográfico e 54% da população se envelheceu nesses últimos 12 anos?
Onde é que nós vamos parar? Então, sinceramente, Vac, eu acho que se a continuar esse nível de debate, o penalizado vai ser a população brasileira. Eu não sei o que é que vão criar para tentar ganhar uma eleição no país. Aí é perigoso. É perigoso por quê? Porque os gastos sem limites, a situação amanhã de achar que podem interferir num processo eleitoral, cooptando as pessoas, principalmente as mais vulneráveis, isso aí desestabiliza o crescimento de um país. Eu acho que mais do que importante é o equilíbrio para se governar. É o equilíbrio para você poder mostrar para a população que tem solução, e o Brasil é o país com o maior potencial. Mas isso eternamente é dito, mas infelizmente tem alguns soluços de momentos de melhoria, mas um quadro muito incipiente aí no prognóstico. Se você quiser fazer de 2 a 5 mil reais apenas com o seu celular aqui na internet, eu vou deixar o link disponível lá no primeiro comentário fixado. Assista a aula que é totalmente gratuita. Não é pegadinha, não é aposta, não é jogo, não é nada que vai envolver dinheiro seu. Nada, não é falcatrua, nada. Não é essas coisinhas de tigrinho, nada disso. É algo totalmente honesto aqui na internet. E veja só esses resultados e você pode fazer também. É claro que você assista a aula, aprende como fazer e com certeza você vai ver os resultados na sua vida. Eu sou uma prova viva de que isso pode acontecer. Eu já fui incrédulo. Já teve um tempo lá atrás que eu não acreditava que era possível fazer dinheiro aqui na internet. Eu não acreditava, eu era incrédulo. Até o dia que eu assisti a aula, que eu adquiri o método, aprendi a maneira certa de como fazer dinheiro aqui na internet e veja só esses resultados. E você pode fazer também, desde que você estude e aplique o método da maneira certa. E você pode ganhar dinheiro aqui na internet. É totalmente possível. Se você trabalha e quer acrescentar uma renda no seu salário, faça isso aqui na internet, até porque o salário de hoje em dia não dá para nada. Então você tem que ter outras fontes de renda para acrescentar nas suas coisas. E se você quiser viver, é possível também. Quantas e quantas pessoas não vivem através da internet? Muitas pessoas. Então, aí você diz, mas eu não acredito que isso é verdade. Então assista a aula, é totalmente gratuita, não vai ser cobrado nada de você. O link está no primeiro comentário fixado. Você clica lá, assista a aula, você vai ver todo o passo a passo, como se construir, como fazer vídeos aqui na internet. Veja só, eu faço vídeos aqui na internet através desse canal que você está assistindo e veja só os resultados. Ou seja, você pode fazer também. Você diz, mas eu não tenho uma câmera boa, eu não quero aparecer. Não precisa aparecer. Você pode fazer vídeos anônimos. Postar vídeos na internet sem mostrar seu rosto. As pessoas nem sabem que é você e está lá um vídeo seu e mensalmente aquele vídeo está gerando renda para você. Então isso é totalmente possível de fazer aqui na internet. Tem um passo a passo, um método no link que está lá no primeiro comentário e aqui na descrição. Tem um passo a passo de como você fazer isso, de 2 a 5 mil reais. Então, se você está na dúvida, tire suas dúvidas. Se você não acredita, assista. Não vai ser cobrado nada de você. Se você tiver interesse, você vai e aplica o método. Se você não quiser, também você não vai perder nada com isso. Mas eu tenho certeza, se você fizer tudo passo a passo do jeito que está ali, você vai colher os resultados e você vai dizer, ainda bem que eu apliquei esse método e posso gerar receita e renda aqui na internet. Então, assista esse vídeo, porque eu não sei por quanto tempo ele vai estar no ar. Pode ser que a qualquer momento ele saia do ar e eu não poste mais esse link aqui. Então aproveite essa oportunidade e eu tenho certeza que você vai ser muito beneficiado com esse treinamento que está lá no primeiro comentário fixado. Clica lá no link. Sinceramente, são 2 bons governadores. Tanto o Tarcísio como o Caiado. O Caiado já mostrou e está mostrando os resultados do seu estado. Como você viu nesse vídeo, ele falou a maneira como estava o Estado antes dele pegar, que ele mesmo disse que quem dominava o Estado dele eram as facções, o desemprego estava em alta, as escolas acabadas. Então ele pegou um Estado totalmente defasado. E com não só o discurso, mas metendo a mão na massa, reunindo os deputados, os secretários, né? Ele mesmo disse que reuniu todo mundo. Não quis negócio de polarização, mas de fato ele começou a trabalhar e olha só os resultados que ele entregou no estado de Goiás. Não é à toa que ele tem 86% de aprovação dentro do seu estado.
Não é à toa que uma pessoa consegue um feito desse. Ou seja, a população do estado dele reconhece o bom serviço e o bom trabalho que ele desempenhou. E ele é agora um forte candidato na disputa à presidência da República aqui no nosso país. Tem também o Tarcísio de Freitas, que é novo na política, se é que nós podemos dizer assim, porque ele ganhou o governo de São Paulo por causa do padrinho político, que é o Jair Bolsonaro. Mas ele também está mostrando bons resultados no estado de São Paulo. Não é à toa que agora ele tem 62% de aprovação no seu estado. Muito melhor do que se fosse o Haddad governando o estado de São Paulo, é claro. Mas o Tarcísio de Freitas, ele tem compromisso com segurança pública, ele tem compromisso com a economia, é um bom administrador, não só um bom articulador, mas administrador, pessoas técnicas tem no seu estado. É claro que uma crítica ali, outra acolá, é claro, ninguém é perfeito, né? E também ninguém está votando no homem perfeito para governar um estado, não existe esse. Mas existem pessoas honestas, existem pessoas que sabem administrar, e o governador Tarcísio, junto com o governador Caiado, são dois bons administradores que possivelmente o Tarcísio disse que vai disputar a reeleição do seu estado, segundo ele. Mas é um forte candidato também, caso o Jair Bolsonaro não consiga reverter essa sua situação de inegibilidade. Se ele não conseguir reverter essa situação e concorrer à presidência de 2026, ele pode ser um nome. Ninguém pode descartar a questão do Tarcísio. Até porque o Tarcísio é um fiel apoiador de Bolsonaro, sem dúvida. Ele já deixou isso claro e escancarado. Ele mesmo já disse que quer o Bolsonaro disputando. Se não for possível, tem o Tarcísio, tem o Caiado. Muitos dizem, não, o Caiado não sei o quê. Muitos têm muita crítica ao Caiado. Mas o Caiado, quando a gente vai olhar a história dele, ele foi um dos primeiros a trazer essa bandeira da direita aqui no Brasil. É porque nós olhamos muito para o Bolsonaro. E muitas pessoas, é claro que o Bolsonaro hoje, como eles disseram, é a maior liderança da direita hoje. É a pessoa que consegue trazer grandes massas de pessoas, né? Quando ele reúne ali, quando ele chama, nos encontros dele, ele consegue. Lotou a Avenida Paulista, lotou a Praia de Copacabana. Então, que Bolsonaro hoje, aqui no Brasil, é a maior liderança, muito maior até do que o Lula não consegue reunir ninguém, e com a baixa popularidade do jeito que está, é que não consegue mesmo, e isso é inegável, mas o Bolsonaro é a grande liderança. Mas a história mostra, quando a gente vem olhar um pouquinho lá atrás, que o Caiado, lá atrás, quando disputou a presidência da República, lá em 86, parece, ele já defendia pautas da direita. Ele já defendia o pessoal da agricultura, né? O pessoal do agronegócio, que naquele tempo era demonizado o agronegócio. E hoje o agronegócio é uma das coisas que mantém a economia do país. E lá naquele tempo, o Caiado sozinho já defendia o agronegócio, já defendia a iniciativa privada, já era contra o MTST, já era contra a invasão de terra, propriedade privada, que o Lula sempre foi a favor. O Lula sempre foi a favor de invasão de terra, essas coisas todas, do MTST, do MST, essas coisas que invadem terra, que um tempo atrás nós vimos que eles queimavam as fazendas dos agricultores, matavam os animais, até as pessoas eram vítimas desses vândalos. Esses aí sim, esses aí tinha que pegar pena pesada, que o STF não está nem aí. Né? O MST, no tempo, alguns anos atrás, meteram fogo no STF, meteram fogo lá na Câmara dos Deputados, mas ficaram tudo impune, ninguém foi preso, nada. E aí nós vemos que o desequilíbrio hoje do STF está prendendo pessoas que picharam, pintaram de batom, entraram lá. Os vândalos têm que pagar mesmo. Mas a gente sabe que há 2 pesos e 2 medidas e o Alexandre de Moraes quer pesar a mão em todo mundo para se vingar de Bolsonaro. Essa é a triste realidade. Mas a grande verdade é que existem 2 bons nomes, na minha visão, Caiado e Tarcísio. Tem o Ratinho Júnior, que também é ótimo, um bom governador, entregou bons resultados.
Tem o Zema também, muito criticado, mas também, na minha opinião, é um homem honesto, que está entregando bons resultados, porque pegou um estado quebrado, também o estado de Minas Gerais, que era governado pela esquerda e pelo PT. Então tem bons nomes para 2026. E um deles já lançou a pré-candidatura, que é o Caiado, já largou na frente, lançando candidatura na Bahia e já está aí articulando, andando pelo país. E outros virão. Mas tomara que em 26, um desses da direita tire esse governo que aí está, que nós sabemos que está quebrando o país. Isso não é novidade para ninguém. Né? Muitos escândalos já estão acontecendo e outros irão acontecer e nós vamos ver lá na frente. Mas tomara que em 2026 nós nos reúna para eleger alguém que tire esse desgoverno que aí está. Um nome eu não quero dizer, de preferência o Bolsonaro. Se ele não tiver, qualquer um que vir com o apoio dele, com certeza será bem-vindo. Então, queria trazer esse vídeo para vocês. Gostou desse vídeo? Deixa aquele like, curte, comente, se inscreva. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.